Terceira semana consecutiva do índice Bovespa subindo, mostra que o índice Bovespa reagiu, começou a pegar tração e pode sim continuar subindo por um período um pouquinho maior. As nossas ações já confirmam esse movimento, várias delas que fizeram uma correção no mês de janeiro e fevereiro começaram a puxar forte, inclusive algumas delas que fazem parte da nossa lista lá de estudos semanais. Mas para falar sobre estas e outras ações e esses movimentos, temos aqui o nosso Boa da Semana. Vamos avaliar o que aconteceu no Ibovespa, algumas curiosidades aqui para a gente poder entender a repetição dos movimentos de preço que a gente sempre comenta aqui. E, claro, vamos avaliar aquelas ações que estão em tendência de alta, tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal e que podem nos dar alguma oportunidade para a próxima semana, que é a última semana do mês de março, e se Deus quiser, nós vamos ter um bom movimento, trazendo aí um belo movimento para o mês de março, fechando o mês bastante positivo. Vamos lá então, pessoal? Nosso Sábado em Ação está só começando e eu conto com a sua participação, é lógico, comentando aqui com a gente quais ações que você gosta, que tipo de operação você gosta de fazer, e nós vamos conversar bastante sobre isso. Vamos nessa então? Vamos lá, galera! Muito bem, seja muito bem-vindo. Este é o canal VDT Invest, eu sou o Henrique. É um prazer ter a sua companhia aqui. Se é a primeira vez que você está chegando, começando a ver os nossos vídeos aqui, e se você gostar, já te peço que você já deixe o like agora aqui no vídeo, já se inscreva aqui no canal também, ative o sininho das notificações, deixe marcada ali a opção todos, que sempre que tiver um vídeo novo, pode ser ao vivo ou gravado, como esse que nós estamos fazendo hoje aqui, e você vai ser notificado meia hora antes para você vir participar, tá? E para você que já faz parte da nossa grande família, que está aumentando, graças a Deus, muito obrigado pela companhia de vocês, sempre é uma honra muito grande, é um prazer enorme fazer esse trabalho com vocês e, lógico, uma responsabilidade que sempre aumenta e eu não deixo de comentar isso, porque de fato é verdade. Muito bem, pessoal, vamos lá então. Hoje nós temos um programa gravado, porque no momento que eu faço sempre o nosso bate-papo aqui de sábado à tarde, eu estou com um compromisso hoje, mas não quis deixar vocês sem o nosso estudo, tem o nosso encontro semanal, e por isso eu estou fazendo isso aqui um pouco mais cedo, mas gravado aqui para vocês, deixando no horário, tá? Então, se você gosta de alguma ação específica, que a gente faça alguma análise, já deixa nos comentários aí. E comenta também se você gosta de investir no mercado brasileiro, se em ações, em fundos ou em commodities. Vamos trocar essa figurinha que é bastante importante esse nosso bate-papo. Vamos lá para o nosso gráfico Ibovespa. Para começar, eu quero mostrar para vocês uma curiosidade para a gente reforçar sempre aquela premissa da teoria de Dow, né? Que o mercado se repete, que o mercado é repetitivo. Eu estava olhando aqui um pouco mais cedo esse gráfico do índice Ibovespa, analisando este pivô de alta que o gráfico Ibovespa está fazendo agora. E voltando um pouco aqui para trás, a gente consegue ver um movimento bastante similar, né? Olha só, pivô de alta no gráfico semanal, pivô de alta no gráfico semanal, e o mais curioso aqui, porque visualmente já está mais ou menos parecido, mas o curioso aqui é o seguinte, se nós pegarmos desse último fundo até o topo, antes de fazer o pivô, nós tivemos uma subida aí de 9,34%. Se nós pegarmos agora o índice Bovespa desse topo, desse fundo, até esse topo, olha só como nós estamos bem próximos, 9,11%. Então, mais uma curiosidade, quando ele faz o recuo, esse recuo foi da ordem de 5,2%. Vamos pegar o recuo agora da última vez aqui, 5,66%. E quando ele faz a subida, depois que rompe o pivô, a alta é de 11,5%, 11,6%. Quanto é que nós estamos agora aqui então? Até o momento nós já subimos 8,35 e voltamos um pouquinho e estamos em 7 alguma coisa. Se nós formos levar até o 11%, 11,5%, vai, 11,2, 11. Aqui, olha só. Nós vamos chegar lá próximo dos 136.800, que é bastante próximo desse topo anterior, que está lá em 137.469. Então, pessoal, uma das coisas que nós precisamos ficar atentos e toda vez relembrar da teoria de Dow, independente do movimento, independente do ativo que você está analisando, o movimento é muito repetitivo. Veja que até nessa queda aqui, houve uma queda, uma pequena lateralização e uma outra continuação. Aqui já foi um pouquinho maior, né? A lateralização, mas houve uma queda,
uma lateralização e outra continuação de queda. Então, o mercado é muito repetitivo, vale a pena nós ficar sempre lembrando disso aqui, tá? Por falar em Ibovespa essa semana, então, vamos olhar o Ibovespa no gráfico semanal. Esta semana, que terminou ontem, esse candle verde aqui, ele teve o rompimento do topo anterior, né? Então, ele acionou para nós aqui o pivô de alta, que a gente sempre comenta que é importante ficarmos de olhos nesses rompimentos de pivô. Então, aqui ele rompeu, aciona o nosso pivô de alta. Neste ponto, houve também uma entrada de venda muito grande. Olha só, pavio superior é venda, né? Deixou o candle vermelho e empurrou para baixo. Quando ele bate nessa região também aqui, ele estopa os vendidos desse ponto aqui, ó. Então, quem estava vendido nessa região também foi estopado, e isso acelera o movimento lá, tá? Então, semana do Ibovespa foi bastante interessante, alta de 2,63%, confirmando, então, o bom momento do índice Ibovespa após o rompimento do pivô de alta. E olha só o que eu sempre comento aqui, né? Volume crescente. Então, o volume de dinheiro chegou no nosso Ibovespa. E o Márcio Noronha já estava falando desde janeiro que o fluxo estrangeiro já estava voltando para a nossa B3. Isso é ótimo, porque faz com que nossas ações comecem a ganhar um pouco mais de tração, né? Melhor isso. Fluxo estrangeiro vindo para cá, dólar vai caindo, como vem caindo nos últimos 2 meses, e pode ser que as nossas ações deem uma acelerada ainda maior. Tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar. Olha lá, confirmando então o movimento do dólar. Olha lá, desde o mês de dezembro que ele vem caindo, aí no mês da metade de fevereiro ele deu uma repicada e depois confirmou o movimento de queda. Rompe o fundo anterior, então aciona para nós um outro pivôzinho de baixo aqui e agora vindo buscar uma região de suporte no gráfico semanal. Olha só, a média de 400 períodos, deixando aqui então como um suporte, e o fechamento do dólar do semanal foi em cima da média de 80. Pode ser que neste ponto aqui o dólar já pare um pouco de cair e possa começar a voltar a subir, pelo menos até buscar essa média de 80 períodos. Certo? Da mesma maneira, nós tivemos o DI futuro já ganhando força de novo. Porque essa semana, quarta-feira passada, tivemos o anúncio lá da reunião do Copom, em que subiu a nossa Selic, né, a nossa taxa básica de juros, em mais 1 ponto percentual. Estamos, então, agora vivendo um momento de 14,25, com a expectativa de, na próxima reunião, haver ainda um pouco mais de aumento. Talvez nem sei se 1 ponto percentual, mas ainda assim haverá um novo aumento. Então, olhando para o DI e o dólar, eles caminham meio que paralelos aí, certo? Mas o índice Bovespa ganhando força, isso é muito bom. Olhando para as commodities, olha só o boi futuro, pessoal. O boi futuro parou de cair e essa semana ganhou um pouco de força de novo. Então, aquele movimento que nós havíamos estudado já há algum tempo aqui, e falando, olha só, essa lateralização do boi, não perdendo fundos anteriores, olha agora essa semana, ó, já rompeu a semana passada, rompeu aquela região de topo anterior, começa a chegar volume financeiro no ativo, no boi futuro, e pode sim ganhar um pouco mais de tração agora. Vamos ficar de olho no boi para os próximos dias, tá? Vale a pena, caso entre um volume maior aqui, já começarmos a pensar em algum tipo de operação de swing trade no boi. Lembrando que o boi tem a sua alavancagem em R$330 para cada real que ele se movimenta no gráfico, e é preciso que você deixe um saldo de garantia alocado na sua corretora, tá? Converse com a sua corretora que ela vai te informar sobre isso. Da mesma maneira, o milho futuro deu uma bela de uma pernada, boa, terminou o mês passado, ali o contrato do mês de março, né, o H, no dia 17, segunda-feira, terminou e agora vem fazendo uma correção, tá? O gráfico que nós estamos operando agora é o K. Essa semana nós não fizemos nada, aliás, ontem eu fiz uma operaçãozinha de venda, mas já terminou também, e agora vamos esperar ele retomar, certo? Milho, alta sim, movimento de alta, só vindo buscar uma correção no gráfico semanal, com bom aumento de volume para as próximas semanas. O café, olha lá, o cafezinho, comentava com vocês algumas semanas atrás que, apesar de ele perder valor, o volume estava baixo, então isso ainda é interessante para os compradores, porque só foi um movimento corretivo,
e agora ele pode começar a subir de novo. Veja que esta semana já houve uma continuação dessa alta e só essa semana subiu lá na Bolsa de Nova York. E aqui também, né? O negócio aqui no Brasil, 4,5%. Lembrando que o café, pessoal, é cotado na Bolsa de Nova York. Então é uma commodity que tem os seus preços ajustados no mundo inteiro através da Bolsa de Nova York. Então não é uma questão do Brasil. Ah, o Brasil está cobrando caro o café. Não. O café nosso aqui, que somos o maior produtor do mundo, ele é exportado. Então é lógico que o preço valorizando lá fora, haverá um interesse maior dos vendedores, produtores, e levar esse produto para fora. E com isso, esse preço se reflete no nosso bolso também, tá? Então, olhando para o café, continuação desse momento de alta aí, vai continuar subindo, pelo menos é isso que os gráficos mostram. Veja que quando ele começa a cair, olha o volume como diminui bastante, sensivelmente. Isso quer dizer o quê? Não há interesse de empurrar esses preços para baixo. Não há volume suficiente para derrubar o preço. E sim, esperando agora para entrar uma nova compra, tá? Para fecharmos, vamos falar um pouquinho da soja, que essa sim está respirando por aparelhos, né? Vem se mantendo numa região de suporte dada pelas médias de 400 e de 400 Veles Wilder, né? Então tem a 400 aritmética e a Veles Wilder, que vem segurando bastante esses preços da soja. Esse sim poderia subir mais, né, pessoal? Já que também somos os maiores exportadores de soja, podia bem esse valor de soja subir para valorizar um pouco mais os nossos exportadores. Claro que também vai ter um reflexo no país, né? Porque nós temos muitos alimentos à base de soja, isso influi na matéria-prima e claro que no preço final também, mas ainda assim a soja nossa está bem barata. Precisava dar uma melhorada aí nos próximos meses, nas próximas semanas, tá? Já teve uma alta lá gigantesca, bateu lá em 31,12, agora estamos em 21, então está caindo bastante aí, tá? Não tem muito o que fazer na soja. Bom, primeira parte aqui vista, já vimos então os principais commodities, índice dólar e taxa de juros. Só não falamos do Bitcoin aqui, porque não é o bate-papo de hoje, mas o nosso bate-papo aqui é simplesmente sobre o bom momento das ações da B3 e vamos encontrar então aquelas oportunidades que podem nos dar boas operações nos próximos dias. Lembrando que a gente sempre faz aqui um filtro, né, pessoal? Que a gente costuma utilizar, que é aquele filtro de tendência que vocês já me viram usando aqui várias vezes. Inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre esse filtro, como é que a gente usa ele para encontrar as melhores oportunidades, para que você não fique toda hora vendo gráfico ali, sim, pegando coisa ruim. Então tem aqui já alguns ativos que eu separei. Nessa semana nós temos uns 30 aqui para avaliar e vamos começar pelos aqueles que estão em tendência de alta no gráfico diário. Então vamos separar alguns aqui para nós encontrarmos. Pode ser que eventualmente aqui já vá ser aquele que você queira saber. Então fica atento aí. Caso você já tenha visto o que eu estou falando aqui, você pode comentar lá, Henrique, pô, eu gostei daquela análise do ativo tal. Quando você tiver uma outra oportunidade, avalia outro ativo. Claro, avalio sim. Então vamos lá, pessoal. Começando pelo setor frigorífico, nós tivemos uma alta bastante importante essa semana em pelo menos 3 desses ativos, justamente porque houve o anúncio da JBS em que ela pode estar mais próxima de listar os seus ativos, né, listar o seu capital na Bolsa Americana. E tudo bem, por quê? Porque a maior parte da receita do faturamento da JBS já vem do mercado americano. Então, nada mais, né, justo de que ele listar a ação deles lá no mercado americano. E só por esse anúncio, a JBS teve uma alta bastante importante essa semana. Vamos dar uma olhada como é que foi a JBS aqui? Depois a gente vai ver os outros ativos do setor de frigoríficos. Olha só, ela abre a semana com um baita de um gap de alta, então ela fecha logo no primeiro dia da semana ali com uma alta de 17% e encerra a semana com uma alta de 25%. Isso simplesmente por anunciar essa situação que pode acontecer. Veja, já há um interesse gigantesco dos investidores pela compra de JBS, por quê? Valorizando aqui, logicamente vai melhorar a condição dela lá fora também, né? E aí começa uma busca pela ação da JBS. Mas foi só ela que subiu? Muitas vezes a gente não estava olhando o JBS, não tinha um sinal claro para nós aqui, pelo menos não na semana passada. Se nós olharmos aqui essa situação, nós víamos o que semana passada?
Viemos uma linha de tendência de baixa, que foi rompida lá por quarta, quinta-feira, mas ainda estava trabalhando abaixo da média de 80, que para mim era uma região de resistência, um pouco acima da 200 e com um volume ok, né? Um volume até razoável, na média. Na sexta-feira até teve um volume maior na ponta vendedora. E por que não me deu nenhum tipo de elemento gráfico ali para que me sugerisse uma compra? Porque este candle da sexta-feira foi um candle negativo, com uma média de 80 acima do preço, com um volume vendedor e o estocástico lento, olha lá na região de sobrevenda. Mas aí veio o anúncio na segunda-feira, pá, o mercado abriu, rompendo lá em cima. E aí, para quem tem informação privilegiada, o negócio vai e a gente vai pegar depois. Mas a semana transcorreu bem. Aqui foi a segunda-feira, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então o anúncio foi na terça-feira. Na segunda-feira não tinha nada de especial e aí a semana transcorreu muito bem. Porém, pessoal, nós já havíamos visto na mesma semana anterior que tínhamos um potencial em Marfrig. Essa aqui sim deu uma bela de uma oportunidade para nós. Por quê? Olha só a diferença, né? Nós tínhamos um gráfico mostrando a mesma linha de tendência de baixa, porém já estava numa situação de pré-rompimento desse topinho anterior. E o que eu avaliei aqui, inclusive tem um vídeo rapidinho de ontem falando sobre isso, que é, ele havia deixado esse candle branco, que subiu forte, depois no dia seguinte já caiu 10%, mas não perdeu fundo. Quando ele não perde fundo, ele começa a fazer fundos mais altos, segurando nessa região, rompendo a linha de tendência. Eu falei, agora nós precisamos de um sinal. Qual é o sinal? É um fechamento positivo acima da média de 80 períodos. O que aconteceu? Olha lá, na semana passada. E aí, nós ficamos atentos, isso foi sexta-feira passada, dia 14. Depois, olha só, segunda-feira, dia 17, não houve o rompimento e estava na nossa planilha lá. Falei, pessoal, só se romper R$15,40. Na segunda-feira não rompeu, na terça-feira rompeu e aí começa o nosso trabalho. Entramos na operação, stop posicionado, vamos esperar colocar nos alvos. Terça-feira pegou, quarta-feira andou pouquinho, quinta-feira já pega alvo 1, olha só, alvo 1 estava aqui em cima, 16,24, e ontem, sexta-feira, ele pega alvos 2 e 3 e encerra a operação. Então veja, muitas vezes eu falei aqui, algumas vezes para vocês já, que a gente olha um ativo, mas olha o setor como um todo. Então, se um ativo começou a andar, vale a pena nós ficarmos atentos aos outros ativos, às outras ações daquele grupo de empresas, do setor frigorífico, elétrico, indústria, banco. Por quê? Pode ser que outros também, na esteira dele, comecem a caminhar. E foi exatamente o que nós conseguimos pegar essa semana, numa operação que trouxe para nós aqui 16%, rapidinho, em 3 dias, né? Porque não aconteceu nada na segunda, na terça ele entrou e na sexta encerrou. Pronto, gráfico belezinha. Aciona agora para nós um belo de um pivô de alta no gráfico semanal e veja que dos frigoríficos, pessoal, a Marfrig é a que estava melhor, porque ela vem subindo desde novembro de 2023, ó, subindo com zigue-zagues ascendentes no gráfico semanal, que eu sempre comento aqui. Pessoal, comece a avaliar pelos gráficos mais longos, para que eles possam dizer para nós se a tendência é de alta, e o gráfico diário vai servir para nós de gatilho de entrada. Então, você só vai ter uma operação boa no gráfico diário se você tiver uma tendência forte no semanal. Tá? E assim foi, nós conseguimos olhar e a Marfrig fez e entregou um movimento bonitinho. Então nós já vimos que JBS não estava tão legal, apesar que estava legal também, né? Já estava subindo também desde maio de 2023, mas vinha corrigindo também desde novembro e dezembro, e agora também entrega um pivô. A BIF3 também essa semana subiu, a BIF já não está tão boa faz algum tempo, ó. O topo dela foi em agosto de 2022, então ela não estava tão interessante assim, mas na esteira dos duas anteriores, ela também ganha um pouco de força essa semana. É uma operação que dá para fazer agora em termos de compra? Acho que por enquanto não, tá? Para você posicionar não, porque ela está em tendência de baixa ainda. E para encerrar frigoríficos, Brasil Foods, que também não está lá essas coisas. Então, a Marfrig e a JBS estão legais e a Brasil Foods e a Minerva ainda não, tá? Então, vamos ficar de olho nessa dos setores que é importante, tá bom?
Esse aqui foi só um exemplo para a gente começar a ver a questão de setores que eu sempre falo para vocês. Outra que andou forte essa semana foi Casas Bahia, ganhou um movimento interessante, mas ainda longe de estar num momento, olha, vou começar a fazer aporte aqui para ganhar. Não, ainda não. Ela está numa tendência de baixa bastante longa, desde julho de 2020, e ela vem perdendo valor de mercado. E agora ela valorizou em 3 semanas, aí, então no mês de março, né, ela conseguiu já se valorizar 200%, mas ainda está longe de ser aquela ação boa de Casas Bahia que já foi um tempo, certo? Então cuidado aí, porque ó, média de 400 do gráfico diário pode segurar um pouco esse preço, certo? Bom, essas são algumas que nós vimos. Acho que a Magalu também subiu forte essa semana, né? As duas do varejo aí subiram bem, ó. Essa semana subiu 5,20%, semana passada subiu 22%, e no mês de março, Casas Bahia e Magalu subindo forte. Apesar que Magalu subiu ainda 40% só em relação a Casas Bahia, que subiu 200%. Tá? Então, ainda não é o momento, mas já dá um lampejo de querer voltar a subir. Vamos lá, vamos pegar os ativos que estão em tendência de alta para nós começarmos a olhar. BMOB3 é um que está em tendência, que nós estamos olhando aqui, e ela está na nossa planilha. Olha só a semana dela. Ontem ela abriu lá em cima, ó. Teve uma alta gigantesca, chegou a abrir aqui, foi lá no topo, chegou a valer R$17, voltou e fechou em R$16,40, rompendo topos anteriores e fecha a semana com uma bela de uma valorização, 9,40%. E eu comentava aqui algum tempo atrás que caso ela rompesse essa região de topos anteriores, ela pode abrir espaço para uma nova valorização. E é o que aconteceu essa semana. Aliás, ontem, sexta-feira, que abriu com esse gigantesco gap, ó, já rompendo os topos anteriores, essas linhas amarelas, e agora deixando espaço para ganhar um pouco mais de valorização. Quem sabe ela abre agora uma temporada boa aí para ganhar força. Olha o tamanho do volume da sexta-feira, pessoal. Foi um volume gigantesco, 26 milhões de reais negociados contra 1 milhão e 900, 2, 1.800 dos dias anteriores. Então teve uma boa procura de BMOB, então, e o semanal dela fecha muito bonitinho. Ela está na nossa planilha do mês, né? Inclusive a Marfrig é uma delas também, que está na nossa planilha. Eu vou mostrar agora para vocês, ó. Aqui, ó, BMOB, essa semana 3, que é a semana que encerrou ontem. Então, nós temos BMOB na planilha, está aqui, ela já bateu no nosso alvo 2, olha lá, entregou o alvo 2 para nós, já trouxe aqui 7,43%, ou está trazendo, e também temos a Marfrig, ó. Marfrig está aqui no 15,41, encerramos a operação no R$18, uma operação que trouxe para nós 16,8% em apenas 3 dias de negociação, tá? A pergunta que eu faço para vocês é: onde é que você vai encontrar esse tipo de operação que traz esse retorno em 3 dias para você em qualquer banco aí, CDB? Não tem, tá? É só no mercado de um pouco mais risco que você vai encontrar. E também para a gente poder essa parte mostrar para vocês, olha só, todas as ações que nós tínhamos no gráfico diário para a semana passada, todas elas ativaram a operação, ou seja, todas elas andaram no sentido positivo e algumas delas já estão entregando alvos. Isso quer dizer o quê? Entregando alvos é trazendo lucro no nosso bolso, já está pondo dinheiro no bolso. Quem já quis fazer realização parcial, já foi vendendo naqueles pontos de venda que eu identifico aqui na planilha e a pessoa já vai trazendo lucro para o bolso, tá? Tanto no gráfico diário quanto no gráfico semanal, as ações estão andando. Então isso confirma o bom momento do nosso Ibovespa e de todas as ações que compõem, além daquelas que estão fora do Ibovespa também. Então, muito mais de 400 ações aí, tá bom? Então, vamos lá. BMOB nós já vimos, vamos dar uma olhadinha. A Marfrig também já é uma segunda que está aqui, JBS também. A LAV3, pessoal, LAV3 é outra que está em tendência de alta e está também entregando bons resultados. Olha, temos aqui o gráfico semanal dela, rompendo já uma região de topos anteriores, faz um movimento de alta, volta, rompe um pivôzinho de alta aqui e agora começa a andar de novo no gráfico diário e no semanal. Olha lá, compra no rompimento do topo e vai embora. Agora já está trazendo para nós 6%, já vamos entregar o nosso primeiro alvo lá em cima, 14%, e assim vai, tá? Bom momento, mas para quem não entrou ainda, talvez agora seja um pouco tardio, né? O ideal é que ela venha fazer um pullbackzinho, ou então que ela bata na região de alvo ali e volte a fazer. O ideal era comprar nesse rompimento aqui, ó. Porque, ó,
candle de ignição, rompendo o topo anterior, acelera um pouco mais o volume, né? E agora começa a entregar alvos. Talvez esperar um pouquinho mais. No semanal, uma entrada boa também tinha sido nesse ponto aqui, nessas 2 semanas anteriores, aqui, né? Nesse rompimento, porque ele deixa um candle, depois de 2 semanas de correção, deixa um candle comprador. E é onde, caso houvesse o rompimento, você poderia ter entrado, que foi exatamente onde nós entramos, né? Ó, já está trazendo. Talvez agora seja um pouco mais tardio para entrar, mas vale a pena ficar de olho para uma próxima operação aí, tá? A outra que está interessante é a Neo Energia, que inclusive também está na nossa lista, faz parte da nossa lista. Deixa eu ver se está no gráfico diário ou no semanal. Vamos avaliar? Neo Energia, Neo 3, né? Neo E3. Neo E3 está no gráfico, na planilha da semana passada. Semana passada, Neo Energia, está aqui. Inclusive, gráfico semanal. Olha lá. Está aqui, ó. Neo E3, gráfico semanal, a entrada foi em 18,89. Então, já está andando, né? 18,89 foi... Onde é que está aqui? Aqui é a semana. Ó, aqui, ó. 18,89. Nesse rompimento aqui. Ou por aqui. 18, deixa eu ver se é isso mesmo. 18, Neo... 19,89. 19,89. Foi nesse rompimento aqui, ó. Rompeu aqui, deixou um candlezinho, praticamente um engolfo de alta no gráfico semanal, rompeu, foi embora, e agora já está também entregando alvos para a gente, né? Já está trazendo praticamente alvo 2, 21,41, está quase no alvo 2 já. Nosso alvo 2 está em 21,41. Ela fez a máxima dessa semana em 21,29, portanto, já ela bate no nosso alvo 2. Então, também está interessante, caso ele rompa este topo aqui, ó, é um topo histórico, né, ó, aqui em cima, topo histórico de Neo Energia, deixa eu confirmar se é isso mesmo, em 21,41, que é o nosso alvo. Ah, não, o topo histórico está lá em cima, ó. Então tem caminho para buscar ainda. Então tem espaço para andar, caso rompa aqui, ele pode estopar muita gente que está vendido e vai acelerar um pouco esse movimento, tá? Neo Energia tá legal. E, aliás, é um segmento importante, energia é um segmento importante. Eletrobras essa semana subiu forte, né? Ó, Eletrobras teve uma semana importante, subiu 2,76%, Elet3 subiu 3,84%. A Eletrobras tinha uma situação lá, se eu não me engano, de alguma ação no STF, que foi julgada, já foi dado ganho de causa para algum, para outro, mas já acabou esse problema da Eletrobras, então essa semana ela voltou a valorizar bem, ó. 2 semanas já que ela vem ganhando força, tanto a Eletrobras 6 quanto a Eletrobras 3. Já rompe topo anterior e agora abre espaço para ganhar um pouco mais de preço aí nas próximas semanas. Então o setor de energia não está ruim, não, está legal para começar a pensar. É um setor muito bom, né? Quando você engata uma perninha. Outra que está legal aqui, TIM S3, ambas do setor de telefonia, tanto a TIM quanto a Vivo, estão legais também. Essa semana fez uma correçãozinha, mas tá bonitinho, olha só. Pré-pivô de gráfico semanal, rompendo essa regiãozinha de topo aqui, 17,69, aciona um pivô de alta do gráfico semanal. E se vocês observarem, não é o caso agora aqui, mas eu vou fazer já aqui um comentário, acho que tem uma delas aqui que dá para ver. Vocês vão observar nas últimas semanas, aqui ó, Curi 3 é uma delas. Vários, mas vários ativos, se vocês colocarem no gráfico semanal e começarem a analisar um por um aí, vocês vão encontrar diversas ações que estão fazendo este movimento, pessoal. Ombro, cabeça, ombro invertido, que é um dos mais fortes, das mais fortes figuras gráficas que você vai encontrar na análise. Por quê? Porque ele tenta empurrar para baixo, de repente vem uma força compradora e faz um pivô de alta. Então eu sempre comento que um ombro, cabeça, ombro invertido é um pivô de baixa seguido de um pivô de alta. E olha que movimento maravilhoso em Curi 3. Ah, Henrique, mas o ombro, cabeça, ombro não acontece numa região de fundo? Sim, essa região aqui não é um fundo. É um fundo, né? Ela começou a cair, ela encontra um fundo e aí ela sobe e faz um movimento de zigue-zague ascendente. Então ela faz um zigue-zague descendente seguido por um zigue-zague ascendente. E aí
é fortíssimo, porque a hora que ele rompe essa linha de pescoço aqui, ela começa a estopar todo mundo que vendeu, e agora o ideal é que ela comece a ganhar tração de novo, né? E aí tem um baita de um upside aqui agora, porque a Curi 3 está praticamente em sua máxima histórica. Olha só, tinha sido 25,08 a máxima nesse topo, e essa semana ela fez 25,19. E 25,19, então, é a máxima histórica de Curi 3. Então agora só tem espaço para subir. E agora prestem atenção no aumento de volume. Começa a ganhar força e o preço começa a se valorizar. Tá? Então, vocês vão observar isso vários ativos. Eu fiz uma passada rápida aqui, encontrei uma meia dúzia assim de cara, de ombro, cabeça, ombro invertido. Vai ficar muito nítido para vocês aí que fizerem os estudos, tá bom? Então, Lave 3 é do setor de imobiliárias, então tá legal. Assim como a Curi 3 também é do setor imobiliário, assim como a DIR 3 também é do setor imobiliário. E olha só, não está tão bonito assim, mas nós temos também o mesmo tipo de movimento. E ele está entregando agora o rompimento da linha do pescoço aqui, ó. Então já está entregando pivôzinho de alta também na direcional, tá vendo? Então a DIR 3 tá legal. Outra que tá legal do setor imobiliário é a própria Plano e Plano, olha lá. Essa aqui não tá tão interessante quanto o ombro, cabeça, ombro, mas tá feinho esse ombro aqui, ó. Mas também fez pivô de alta e nós tínhamos entrado em PL3 nesse rompimento aqui, se eu não me engano, no gráfico da semana que terminou ontem. PL3, deixa eu ver se está aqui. Não, está na semana passada. Isso, está na semana passada pelo gráfico diário, olha lá. PL3 e LAVE 3, ó, as duas, e CURI 3, ó. As três que nós falamos agora do setor imobiliário, a CURI já entregou alvo 3 também, operaçãozinha de 11,5% praticamente, e agora as outras duas estão caminhando. A LAVE 3, que ainda não chegou no alvo, e a Plano e Plano, que já está inclusive entregando o alvo 1. Tá? Olha só como eu falei do setor, né? Setor é importante ficar de olho. Então a PLPL tá legal, ó, gráfico diário, foi embora quando ativou esse pivôzinho de alta aqui, e agora tem espaço para continuar subindo. Outra que tá legal nessa semana, não sei se ainda para nós pensarmos em fazer algum tipo de operação, é a própria Petrobras, que após algumas semanas aí com gaps de baixa, né, começa a se recuperar e a Petrobras tem essa característica, né, pessoal? Ela vai, ela cai, daqui a pouco ela volta, faz um movimento de alta, estoura topo anterior e vai embora, né? Se nós olharmos aqui atrás, ó, nós temos um movimento bem parecido se nós descontarmos esse gap, né? Contado por essa média de 200, ó. A média de 200, ó, perde a média de 200, depois ele volta para cima da 200, faz um repiquezinho, um pullback e continua a subir. Olha agora aqui, ó, com o gap, ó, perde a 200, faz um fundo meio que arredondado, sobe, ganha de novo a favor da 200, já supera a média de 9 de 21, como aconteceu aqui, e deixou um candlezinho comprador para nós, para a semana que vem. Já com um aumento de volume, ó, aumento de volume. E isso pode ser que traga novos compradores. No gráfico semanal, Petrobras não tem nenhum problema. Está subindo, lógico, não está tão forte quanto estava em 2023, ela já começou a perder um pouco de força, né? Já entra aí no estágio 3 do Stan Weinstein, que é a fase de acumulação, distribuição, aliás, de distribuição, mas pode sim ela ficar numa região aqui por algum tempo e depois ganhar um pouco mais de tração, tá? Atingiu o máximo histórico a Petrobras em 38,66 e agora tem tudo para continuar subindo caso volte o volume. Tem sempre que entrar volume na história, tá bom? Petrobras é isso. Uma outra que nós tínhamos visto aqui algumas semanas atrás era a Companhia Paulista de Força e Luz, CPFE3, que temos nossa entrada pelo gráfico mensal, né? Ó, nesse ponto aqui, ó, rompimento do mês de janeiro, entrada em fevereiro, já estamos subindo. Esse mês de março já valorizou 8% e estamos caminhando bem. No gráfico diário, sobe e tem tudo para sinalizar para nós aqui, para os próximos dias, um power breakout. Ó. O papel sobe forte, começa a cair, lateraliza sem perder a média de 9 até a média de 21 períodos encostar no preço. Enquanto isso, o volume vai dar uma diminuída, a hora que a média encosta, ele dispara de novo. Henrique, mas dá para pegar agora, essa semana aqui? Dá.
Teoricamente dá. Se nós tivermos um movimento entrando forte na segunda-feira, como eu falei que o setor energético está bom, a Companhia Paulista é uma delas, né? Faz parte do setor de energia. Apesar que é distribuição, não é geração, mas é distribuição. Mas olha aí, tá aqui, né? Pode ser que entrando no volume ela ganhe um pouco mais de força. Mas aí onde é que seria o ponto de entrada? O ponto de entrada, na minha opinião, seria rompendo essa máxima e o meu stop estaria pelo menos abaixo desta mínima, que é o último fundo aqui dentro da tendência. Vamos olhar o gráfico semanal? O gráfico semanal aí, ó. Pode ser que essas barrinhas aqui fiquem ignoradas e ele ganhe mais força, tá? Tecnicamente falando é isso. Bom volume chegou essa última semana, pode ser sim que ele dê bom movimento, tá bom? Então, CPFE3, quem está pelo gráfico mensal, que é nosso assinante, continua aí porque está protegido, né? Vamos olhar lá, é a primeira semana do mês de março. Deixa eu ver se nós tínhamos alguma coisa aqui. Não, está lá em janeiro, né? Fevereiro. A entrada pelo gráfico mensal. Olha lá, vamos ver. Ó, tá aqui, ó. Companhia Paulista de Força e Luz, tá ali, ó. CPFE3, a entrada foi lá em 34,68 do gráfico mensal. Então, é bem no rompimento da máxima do mês de janeiro. Então, iniciando a operação no começo de fevereiro. Então, é justamente rompendo este topo anterior. Nós marcamos o topo e, caso houvesse o rompimento, entrava na operação. Pronto, entrou na operação, já bateu no nosso primeiro alvo e agora está caminhando para os nossos segundos alvos. Tá? Então, tá indo aí. Beleza? Esse é o comportamento de Companhia Paulista de Força e Luz pelo gráfico mensal. Então, é aquele tipo de operação, galera, que vai demorar um pouco mais, né? Porque você tem mais tempo de espera, mas também ela pode te trazer um resultado bem interessante, ó, mais de 16%. E ela já bateu no nosso alvo 2, ó. Já entregou o alvo 2, portanto, já trouxe mais de 6%. E agora é esperar caminhando até o terceiro alvo. Tá? Então, a Companhia Paulista de Força e Luz, olhando pelo filtro do diário, tá legal. Vamos ver o que mais tem aqui para nós olharmos. A Cine3. Cine3 é uma empresa da Cirela. Olha lá, bonito também. Tinha feito um movimento de cunha aqui, mas não entregou o movimento dela. E agora deixa um espacinho. Olha só, gráfico semanal que bonito. Ó. Candle comprador, acima das duas médias e partindo delas, ó, partindo da média de 9 e partindo da média de 21. É um ativo de baixo valor nominal. O que quer dizer isso? Que ela tem a sua cotação em R$ 5. Então, mas não é porque ela custa R$ 5 que nós vamos ou não comprar este ativo. Não é este o fator determinante. Eu sempre comento com vocês aqui para, em último caso, você olhar para o preço do ativo. Nós vamos olhar primeiro para a formação gráfica do ativo. Tem movimentação gráfica interessante? Tem indicadores nos dando elementos que contribuam para a nossa decisão de comprar um ativo? Sim. Tem volume, dinheiro entrando no ativo, ou seja, mais gente comprando esse ativo, que justifique uma compra para que nós possamos surfar uma pernada de alta? Então, estas são as perguntas para a gente fazer antes de olhar o preço do ativo. E eu sei que muita gente tem a questão do preço. Né? Primeira, Henrique, mas a fulana tá barata. Cara, não é isso que a gente olha, não. Tá? Não é isso, não. Veja que mesmo a Cine3 estando até interessante aqui, ó, não houve um volume muito legal. Está abaixo da sua própria média de 9 períodos, ó, de 9 semanas. Então, pode ser que um rompimento que aconteça aqui, ele frustre, porque ele não tem força para ganhar preço. Né? Então, o rompimento falso, houve um falso rompimento, não sei o que lá, é porque não tem volume, galera. Quando tem volume, o papel sobe. Né? Para subir precisa de volume. Para cair não, mas para subir sim. Então, ela está em tendência de alta, sim, observamos isso, acima de todas as médias, tal, mas o volume ainda não está tão interessante assim. O nosso algoritmo VDT Swing está dando condição, ó, mas aqui ele também deu, tá vendo? E aqui não houve volume para levar o ativo para cima. O que aconteceu? Caiu. Né? Então agora vamos ficar atento para a semana que vem, ver se cabe alguma coisa nesse ativo. Vamos ver quanto ele negocia por dia, 1.400.000, é por isso também que não tem tanta vontade de subir assim. Tá? A outra que está legal aí nos últimos tempos é a Pague Menos, Rede Pague Menos.
começou a ganhar um pouco de força nas últimas semanas, já fez um pivôzinho de alta aqui e agora começa a fazer zigue-zagues ascendentes. Ficou mais interessante agora porque ele passou dessa média de 80 períodos que não havia passado desde o ano de 2022, passou para cima da média de 80 e agora já vem trabalhando ao longo das últimas 12 semanas aproximadamente aqui. É isso mesmo? 12 até mais. 19 semanas, ele já vem trabalhando acima da 80. Então, começa a dar algum sinal interessante. E se nós olharmos no gráfico diário, já houve até um lampejo aqui de aumento de volume. Se bem que esse movimento aqui é muito ruim, né? Um movimento que vai lá para cima e volta num dia só, tira todo mundo da operação. Isso aqui não é bom. Por isso que é interessante. Baixo valor nominal também, ó, R$ 3, negociando 1.500, 1,5 milhão por dia. É uma small cap, né? É por isso que não vai tanto assim. Precisa ter mais volume chegando nesse ativo. Mas está começando a ficar interessante, quem sabe ela começa a ganhar um pouco de força. A outra que está legal pra caramba, nós já temos operação encerrada nela aqui, é a Fras-le. A Fras-le é fabricante de itens de freio de carro, né? Olha que paulada, pessoal. Desde o mês de janeiro, da semana do dia 13, ela fecha praticamente todas as semanas positivas. Só aqui, na primeira semana de fevereiro, que ela fechou negativo. Olha isso aqui. Que paulada, pessoal. Paulada, paulada, paulada. Olha aqui, ó, fundo duplo nessa região no gráfico semanal e depois disso foi embora. Só no mês de março ela já se valorizou 15,48% e hoje nós estamos no dia 22 ainda, né? Sábado, tem mais ainda uma semana aí para fechar o mês, pode ser que ela ganhe um pouquinho mais de tração. E no ano, ela já subiu 33%. Ano passado subiu 24%, ano retrasado 81%, tá? Então, se você tivesse comprado no rompimento do gráfico anual, você estaria com 100% do seu capital aqui já. Olha lá, coisa linda, né? Tá vendo como tendência de longo prazo é muito mais interessante você fazer operação do que ficar fazendo operaçãozinha curta de day trade, você vai só gastar dinheiro, ficar tenso, preocupado, e a operação no semanal, no mensal anda forte, vai embora. Você nem vê andar, só vê o seu capital subir. Bom, mas agora também está tarde para pegar a frase já, não dá para fazer. IRBR3, vamos ver. A IRBR, nós temos operação, ou tínhamos, né, no nosso gráfico semanal, algumas semanas atrás. Acho que era até para buscar, não sei se era essa região de topo aqui, ou se era a média de 200, eu preciso ver, mas acho que foi entrada em janeiro. Preciso ver como é que está. Voltou, ó, faz um pullback na média de 21 com a 80 do semanal, deixou um candle comprador semana passada, já ativou e foi embora. Se alguém quiser comprar, né, ou estiver interessado em fazer um tipo de operação em RBR, cuidado com essa média de 200 aqui. Ó. Média de 200 aritmética caindo, ela é um alvo dinâmico, tá? Porque a cada semana ela vai caindo um pouquinho mais, você tem que mirar nessa região aqui. A média de 200 ela é um imã, pessoal, ou de atração ou de expulsão, tá bom? Então fiquem atentos à média de 200. Pode ser sim uma região de alvos da IRBR. Já rompeu um topinho anterior aqui atrás, já tinha uma outra região aqui que era uma troca de polaridade, ó, tanto é que ela não foi. Agora precisamos que haja o rompimento dessa região. Havendo o rompimento dessa região, próximo alvo dela é buscar essa 200 aqui do semanal, tá? E muitas vezes você pode olhar no gráfico diário, está liberado, tem espaço até lá em cima, que é a outra média, 84,16. Mas o semanal é muito mais forte, ó. Então está 64, está R$ 20 a menos. Então ficamos de olho nessa região, tá bom? Banco do Brasil. Já está legalzinha, mas tá aqui. Então, esses estudos aqui eu nem sei o que são, pessoal. Vou limpar aqui, tem muito estudo, né? Olha lá, Banco do Brasil. No gráfico semanal também está interessante. Algumas semanas subindo, duas de correção. Na média, deixou o candle comprador e agora rompeu. Aumento de volume chegando. Possivelmente, a hora que romper este topo, ele vai acionar para nós um novo pivô de alta do semanal e cabe mais espaço para continuar subindo. Banco do Brasil está em sua máxima histórica também, ó, bateu máxima histórica aqui nessa semana de 17 de fevereiro em 29,03. Rompendo essa região tem tudo para subir. Veja, aumento de volume, elevação do preço, vai continuar subindo aí, tá? Estamos quase encerrando o gráfico diário. Banco Itaú, olha só, outra que está fazendo ombro, cabeça a ombro aqui praticamente, né? Ó.
pivôzinho de alta do gráfico semanal. Olha só o que eu sempre comento, né? Tendência de alta no gráfico semanal, subiu, vem corrigir próximo das médias. Fiquem atentos a esse tipo de candle, porque quando vem fazer correção, normalmente ele começa um pouquinho mais forte, chega no semanal aqui, opa, não há interesse de fazer esse preço cair. Porque esse candle é um candle de dúvida, na dúvida, continua subindo, aumento de volume, rompeu, foi embora. Já rompeu o topo anterior, olha lá, pronto, ativou para nós um outro pivôzinho de alta, onde? No mensal agora, olha lá, fez um fundo, faz um topo, faz um segundo fundo, rompe o topo anterior, aciona pivô de alta de gráfico mensal. Isso aqui é força pura, pessoal. Por quê? Rompeu agora, não tem resistência, o caminho mais lógico é ele continuar subindo, tá? Certo? Banco Itaú bonito também. E para encerrar o gráfico diário, pelo menos os que fecharam positivo, Porto Seguro, mesma coisa, ó, pivô de alta no gráfico semanal. Fundo, topo, fundo mais alto que fundo anterior, rompimento de topo, deixa eu ver se já rompeu, 41,94, 41,92. Não, estamos a 2 centavos de romper topo histórico, e aí acionar um pivô de alta com excelente entrada de volume e possivelmente abre-se espaço para novas máximas. A máxima histórica está nesse ponto, rompendo esta região, não há mais resistência. Não havendo resistência, a probabilidade, de acordo com a teoria de Dow, é que o ativo continue subindo. E aí o que, que você vai fazer? Ah, vou vender? Não, não, pelo contrário. Nós vamos esperar um recuo dentro de uma tendência de alta no gráfico diário, fazer um pullback próximo das médias para depois você procurar uma nova operação de compra. Tá? O ativo estando subindo no gráfico mensal, tendência primária, gráfico semanal, tendência secundária, eu vou esperar o gráfico diário, que é a tendência terciária, me fazer um sinal para que eu possa retomar as compras. Tá? Esse movimento de zigue-zague ascendente vai acontecer. Nós vamos só esperar para comprar no lugar certo. Olha lá, ele veio até a última retração aqui para continuar subindo. Deve veio fazer o contrário aqui para ficar mais interessante ainda. Ó, praticamente ele veio na retração de 76 aqui embaixo. Né? Não chegou a vir, mas já deixou um 2, 3 de compra no diário no 61 e foi embora. Quem gosta de price action puro, foi lindo esse movimento aqui, né? Então é isso, galera. Gráfico diário, nós vimos algumas ações aqui. Vamos separar aqui algumas do semanal para ver se tem alguma coisa que nós não falamos ainda do diário e que pode entrar nessa análise também, porque no semanal tem mais operações aqui, mais ações. Isso aqui eu só estou separando aquelas ações do Índice Brasil Amplo, que são contemplam as ações do Ibovespa, que são 86, 85, e mais outras tantas, que estão lá, totalizando acho que 150 ações, por aí, 150 empresas, tá? Então, quando a gente fala que o Ibovespa está indo bem, é porque o Ibovespa é aquele conjunto de 86 ações, mas tem muito mais do que isso. Tem o IBRA, tem o Small Caps, tem outros índices aí que também fazem parte da nossa bolsa, né? Então, para o gráfico semanal somente, o que, que nós não olhamos aqui? Agro 3, que na minha opinião não está legal. Estava desenhando aqui um triângulo ascendente que não deu continuidade. Perdeu já, essa Agro 3 aqui já está há bastante tempo corrigindo. Agora sim, nas últimas 4 semanas vem ganhando um pouquinho mais de força. Vamos ver o mensal dela. O mensal até que não está ruim, mas vai ficar legal quando fechar acima dessa média de 21. Então temos ainda mais uma semana. Quem sabe ela entrega um pouquinho mais aqui de força para nós, fechando aqui nesse ponto aqui em cima. Se houver um fechamento acima da média de 21 no gráfico mensal, com uma chegada de volume, chegada que eu falo é um aumento de dinheiro, está bem baixo o volume dela. E para subir, pessoal, veja, precisa de dinheiro, né? Olha só como o volumão aqui, ó, olha o tamanho do candle do mensal. Então tem que ter dinheiro, não adianta. No semanal não teve um volume tão bom e no diário, apesar de subindo, ó, baixa, bem abaixo da média. Então, por enquanto, a Agro 3 não está muito interessante. Outra que apareceu no gráfico semanal, mas no diário, é a Moura do Bo, né? MDNE3. No diário, já começa a romper uma região interessante dessa queda aqui,
uma troca de polaridade, que era uma situação aqui, já rompeu, então bateu aqui, voltou e ganhou força. Agora a minha ideia é que ela venha buscar pelo menos essa região aqui, ó, R$ 15,15, que é onde começou esse movimento de queda. Então, a hora que ele voltar nesta região de 15,15, começa a ficar interessante para a gente pensar em alguma coisa, tá? E aí sim ele vai voltar no patamar que estava e a gente pode então esperar um pullback depois. Você vê que ela tem um comportamento bastante similar, né? Sobe um pouco e cai bastante, ó. E cai com força, com esses candles grandes aqui, ó. E aqui foi até muito mais agressivo, né? Chegando quase nessa região de suporte e agora ganhando força de novo. Eu esperaria essa ação fazer um movimento de subir até essa região aqui, fazer um pullback para fazer esse movimento aqui lá no futuro, ó, rompendo inclusive esse topo aqui. Aí sim vai compensar pensar em alguma coisa, tá? Quanto que ela negocia por dia? 10 milhões, não é qualquer ativo não, 13 milhões, 5 milhões, 7, não, é um ativo que até negocia bem. O que mais aqui que nós não vimos? A Vivo Telefônica, já vimos, né? Essa semana fechou em queda. Petrobras já vimos, PL3 já vimos. Embraer. A Embraer, essa semaninha foi uma semana mais corretiva, fechou com queda de 0,16%. Aí a quinta-feira dela foi uma quedinha um pouquinho mais forte, de 6% aqui, mas tinha aberto com gap. Então, legal, até que não está tão ruim não. Semanal está interessante. O mensal da Embraer está bastante interessante. Já entregou, em termos de alvos aqui, dessa projeção que nós fizemos lá de longe, do ano, putz, foi bem longe esse pivô aqui, ó. Ó, já entregou todos esses alvos, agora está indo embora. Nós estamos posicionados nela e vamos permanecer, porque está bastante bom. No gráfico semanal, é um gráfico duvidoso, com um volume até vendedor para essa semana, mas em tendência de alta, não se mexe no ativo por enquanto, só colocar o stop e deixar andar, tá? Para fazer compra agora não tem posição, tá bom? Acho que não precisaria esperar um pouquinho graficamente ela se recuperar, tá? Qual outra aqui? Deixa eu ver. Companhia Paulista, nós já vimos. ABCB4, Banco ABC. No semanal, dá para ver uma linhazinha de tendência aqui, né? Meio marota. Está pensando em romper, chegou até romper e voltou um pouquinho. Talvez precise esperar um pouco mais na próxima semana, ver se entra um volume comprador, tá? Mas quem está pelo gráfico mensal, a nossa compra foi lá no rompimento do mês de janeiro, aqui, ó. Mesma coisa, né? Do que nós fizemos lá em Companhia Paulista. Mês passado deu uma leve queda, esse mês já está subindo um pouquinho, mas estamos aqui posicionados em ABC pelo gráfico mensal desde janeiro, tá? E vamos continuando. O que mais? Frase BPAC, 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 BTG. A BTG, ó, outra que fez ombro, cabeça a ombro, ó. Tá claríssimo aqui, ó. Conseguem enxergar ou não, pessoal? Conseguem? Veja lá, ó. Ó que bonito o movimento, ó. Já acionou e agora tá bonito. Olha que legalzinho. Figura gráfica das mais fortes que existem na análise, ó. Rompeu, tá indo embora, BPAC. Como eu falo para você sempre, o Banco BTG, esse ativo aqui, ele segue muito, mas muito para e passo com o Ibovespa, mas é muito igual, muito igual. O Ibovespa andou, ele anda. O Ibovespa não andou, ele não anda. E o Banco BTG, nós temos também entrada pelo gráfico mensal, começando também lá no mês de janeiro, fevereiro, né? Tá aqui, ó. EPAC 11, ó. Entradinha, tá lá, ó. A entrada foi em R$ 33, lá embaixo. Olha só. Se nós olharmos pelo gráfico diário, olha onde nós pegamos ela aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Nessa linha amarela, tá vendo? R$ 33, ó. Já subiu. Só que nós estamos olhando pelo mensal. Rompimento do mensal, tá vendo? 32,99 foi a máxima, 33 era a entrada. Olha lá, já está indo embora, praticamente entregando alvos já, né? Então, BPAC similar, bastante igual ao índice Bovespa. E agora, para entrar de novo, se fosse pelo diário, eu esperaria um pullback um pouquinho mais fundo aqui nessa região da 9. Se for pelo semanal, teria que ter entrado essa semana, né? Começando essa semana com ela na mão aí.
Deixa eu ver se tem alguma coisa da semana 3 aqui. Ah, tem sim, ó. Além de ela estar no gráfico mensal, ela está no nosso gráfico diário dessa semana, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, entrada em 34 e 43, tá vendo? Já entregou alvo para nós também, ó. O primeiro alvo já foi entregue, era 35,80, o primeiro alvo, aliás, 35,41, ela fechou em 35,80. Então já está entregando para nós o primeiro alvo do gráfico diário, numa operação de curto prazo, e já está entregando o alvo também numa operação de um pouco mais prazo, que é o gráfico mensal, entrando lá em janeiro. Tá? Então, temos duas operações de andamento em BPAC. Uma pelo gráfico mensal e uma pelo gráfico diário da semana passada. Tá? Está andando bem. Então, tem que aproveitar esse movimento bom e fazer ele andar. Tá bom? O que mais? BPAC nós já vimos, Banco do Brasil nós já vimos. Vamos ficar de olho nos bancos da semana que vem, tá, pessoal? Então, Banco do Brasil começou a puxar, Itaú começou a puxar, BPAC começou a puxar. Vamos ver o Bradesco. O Bradesco é o que está piorzinho deles, né? Bem ruimzinho. Vamos ver o Santander, que é outro ali que não vai muito. Também está fraco. Ó. Não tem força, não conseguiu voltar ainda. O pós-pandemia, ele chegou nesse topo, depois ele caiu. Então, não está interessante, não. CIA Brasil. A CIA Brasil, nós tínhamos operação para essa semana em CIA. E essa era nesse rompimento aqui. Ela voltou um pouquinho, mas está na operação. No semanal até que não está tão ruim, mas deixou um candle vendedor. Gosto disso, eu gosto de candle comprador. Gemate, Grupo Mateus. Estamos quase acabando já, galera. Ainda está trabalhando num canal de alta, de prazo mais longo, se bem que o ideal seria colocar ele aqui, né? Mas esse canal já não faz mais sentido. Não está legal, não. Qual que é esse papel aqui mesmo? É o CIA, né? Não, Gemate. Gemate 3, Grupo Mateus. Ó, abriu com gap na quarta-feira, não teve força para passar, voltou, brigou com a média de novo. Então, no gráfico diário está bem ruinzinho, abaixo das médias. No semanal está zigue-zagueando. E no mensal, olha lá, serpenteando médias. Ó. Então, não tem muito o que fazer agora, tá? Vamos esperar mais algum tempo. Itaú nós já vimos, né? No semanal e no diário estão bonitos. Tanto Itaú Banco quanto o Grupo Itaú, IPSA, também, ó, pivô de alta e foi embora. Cirela, construtora, boa, foi embora, olha lá. Então, rompe uma regiãozinha de topos que estava segurando preços. Região de topo aqui, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Rompeu, pullback. Tomara que ele venha fazer o pullback nessa região de topo rompido na segunda e na terça-feira, para depois ele arrancar de novo e ir buscar a próxima região de resistência. Está aqui em cima, tá vendo? Abre espaço para buscar as novas resistências. Então está interessante sim a Cirela. Começando a ficar interessante. Ó. O gráfico mensal dela deixou um belo de um candle em janeiro, apoiado na média, engolfando o candle de dezembro. Só faltava um pouco mais de volume, mas mesmo assim ele foi. Ó. Nós não pusemos essa operação aqui em janeiro, em fevereiro. Deixa eu ver se eu pus. Eu não coloquei Cirela. Não coloquei, pelo gráfico mensal. Deveria até ter posto, mas não pus por causa dessa falta de volume, apesar do engolfo. Deveria ter pensado nela, mas não fiz. Agora já foi. A ideia é que ela volte agora e rompa essa regiãozinha de topo antes da pandemia. Aqui é janeiro de 2020, ó. Topo antes da pandemia. Se romper essa região, abre espaço para caminhar um pouco mais e aí buscar novas máximas históricas, tá? Olhando o gráfico semanal, vocês vão começar a perceber isso de forma muito mais tranquila, tá bom? Comenta aqui, pessoal, quais são os ativos que você gosta de fazer operações e quais você não gosta. Ah, Henrique, eu não gosto dessa por causa desse motivo. Ou, gosto dessa por causa daquele motivo. Escreve aí pra gente. E para encerrar, pessoal, a Lupar. A Lupar, ela está no nosso estudo, também para essa semana, para a semana passada, não vou me lembrar, mas ó, pré-pivô de alta, subindo forte também, ganhando um pouquinho mais de força. A Lupar está pelo mensal lá em fevereiro, está aqui, ó. Eu gosto de mostrar para vocês que a gente fez o estudo e que está aqui, ó, a entrada 28,79 pelo gráfico mensal. Eu sei que às vezes fica repetitivo, que a galera, mas de novo, ó, mas está aqui, ó. Rompimento dessa máxima era a entrada em Alupar. Olha lá, está indo embora. Mas se eu não me engano, tem também ela, agora, exatamente, ó, nessa última semana tinha ela de novo.
Está aqui de novo, ó, pelo gráfico diário, olha lá. Primeiro ativo da semana. A entrada era em 29,51. E ali está, a entrada lá. Tá aqui, ó. A Loop 11, 29,51. Ela tinha fechado na sexta-feira acima da média de 200, com uma certa entradinha de volume. E eu comentei, bom, caso rompa essa região, rompe topo anterior também. E aí ele abre espaço para subir e ganhar todo esse movimento para buscar aquela região mais alta. Ele foi embora, né? Se bem que de quarta para cá começou a cair, mas não, ó, a hora que ele começa a cair, começa a perder força de queda já. E veja que o volume já diminuiu. Isso aqui é a realização de lucro de alguém. Segunda-feira, se ele continuar subindo, ele pode fazer agora o movimento que a gente quer para entregar os alvos lá em cima, em R$ 31 e alguma coisa. Tá? Galera, eu acho que era isso aqui. Tínhamos, então, vários ativos pelo gráfico diário, vários pelo gráfico semanal. Já estamos com 1 hora. Hoje foi cravado 1 hora de vídeo aqui, para que vocês possam analisar, conhecer e entender um pouco mais dos modelos VDT Invest de análise técnica. Se você quiser conhecer o nosso serviço, pessoal, convido vocês a entrarem lá no site vdtinvest.com.br. Tem aqui tudo que a gente faz, todas as informações que vocês precisam saber. Se você quiser conhecer quais são os planos e serviços que nós temos, entra aqui, ó, operação aqui, planos. Você vai ver a planilha semanal, que é exatamente essa que eu venho mostrando para vocês ao longo do vídeo todo, com pontos de entrada, stop, alvo 1, 2 e 3, e todas as semanas nós temos uma planilha nova, tá? E para você fazer essa assinatura, você vai precisar clicar ou aqui na questão do Assine Já, ou vai direto no Assinaturas aqui, tá? Clicando no Assinaturas, você vai ser convidado a fazer um cadastro rapidinho, com 4 itens apenas, e depois que você fizer o cadastro, clicando aqui, você vai vir para essa área aqui, ó, área de assinaturas, tá? Nessa área de assinaturas, você já vai encontrar um primeiro treinamento gravado aqui, ó. Então, clica no primeiros passos aqui, que já é um treinamento para você. Rapidinho, são aulas curtas aqui, para que você possa configurar a sua plataforma, deixar esse filtro de tendência de alta, que eu comentei aqui que a gente faz, ele está aqui, ó, usando o filtro de tendência, está lá, para você também fazer junto com a gente, e tem também uma parte de programação. Sim, como a gente fala bastante de algoritmos aqui, e a gente desenvolve os nossos algoritmos, eu quero mostrar para vocês também, dentro desse primeiro treinamento, um ambiente de desenvolvimento para que você crie o seu algoritmo. E aqui nós estamos fazendo um rapidamente, que é uma regra de coloração para ele sinalizar para você quando determinado ativo fizer uma determinada formação. Então tá lá, assiste lá, passo a passo, gratuito, fica à vontade, vai lá assistir que você vai ficar contente, tá? Depois disso, você vai encontrar aqui na parte de assinaturas, você vai encontrar os nossos serviços. Ó. A planilha está aqui para você assinar, caso você queira. Caso você queira assinar os nossos algoritmos de day trade, nós temos um combo agora, é 3 em 1. Você faz uma assinatura só e leva 3 algoritmos. E se você quiser assinar o nosso algoritmo de swing trade, que é aquele que eu mostro que fica azul, depois ele vai ficando verde, também está aqui, tá? Nesse site, pessoal, você vai encontrar esses 4 serviços aqui, né? Se você quiser algum algoritmo específico do pacote VDT Invest, todos eles estão disponíveis na Nelo Store. O que é a Nelo Store? É a loja dentro do ambiente do Profit Chart. Clica lá e coloca lá VDT no menuzinho procurar. Você vai ver que estão todos nossos lá. O VDT Global, o VDT Scalp, o VDT Swing também está lá. O VDT Renko com MACD, o VDT Million, está tudo lá. Tá? Vai lá que você vai ver, está tudo disponível para você. Tá bom? Basta você entrar no nosso site ou na Nelo Store e procurar os nossos serviços. Se você assinar a planilha hoje, né, essa planilha de estudos aqui, você já vai ter acesso a ela ainda hoje. E aí você já vai acompanhar os ativos para a semana que vem, que, graças a Deus, o mês de março está muito bom. Nossas análises têm sido muito refinadas, assim, boas, para que a gente, quando perder pouquinho, quando ganhar bastante. E como vocês puderam ver ali, nós temos muito mais acertos na nossa análise do que erros. E isso, claro, se a gente for fazer uma conta aqui de padaria, matematicamente falando, vai entregar para nós saldo positivo, né? Isso é muito bom. Valeu, galera! Espero que vocês tenham uma excelente semana.
Não deixe de comentar aqui no vídeo com a gente o que você gosta, o que você não gosta, que tipo de operação que você faz, qual é o sistema operacional que você gosta mais, se é de rompimento, se é de pullback, se é de impulsão, se é de fundo, se é de topo. Comenta com a gente aqui. E uma outra coisa que eu peço sempre é o seguinte: se o nosso material, se o nosso conteúdo te ajuda e faz sentido para você, por favor, leve esse conhecimento para outra pessoa também. Então, além de deixar o like aqui, compartilha com outras pessoas. Distribui lá naquele grupo que você gosta, o link, para que as pessoas venham conhecer o nosso trabalho, conversar com a gente, discutir um pouquinho. Ah, Henrique, puxa, eu quero fazer planejamento financeiro. Eu não tenho muito controle das minhas coisas, eu preciso melhorar a parte de planejamento. Pessoal, nós temos aqui planejamento financeiro. É só falar com a gente, ó. Tá aqui no site também, ó. Basta você entrar ali, ó. Serviços, tá aqui, ó, planejamento financeiro. Vamos voltar aqui, ó. Serviços, planejamento, ó. Planejamento, então vamos falar de planejamento financeiro. O que é fazer planejamento financeiro, pessoal? É pensar em como é que eu vou investir numa renda fixa, quantos por cento do capital. Pô, vamos proteger capital, tá? 80% é renda fixa, pessoal. Renda variável é uma parte só. Apesar de nós termos um foco bastante forte aqui na renda variável, porque é aquela que traz maior possibilidade de ganho, é lógico que nós falamos de CDB também. É lógico que nós falamos também de planejamento de aposentadoria. Então tem uma estratégia bastante legal que dá para se usar, que é você usar CDB de curto prazo, fazendo o capital trabalhar para você e o retorno desse capital você colocar no tesouro, por exemplo, renda mais. Então você vai planejar a sua aposentadoria ganhando esse renda mais de graça. Fala com a gente aqui. Vamos fazer isso com você, tá? É só você entrar lá no site, clica aqui nesse simbolinho aqui do WhatsApp, ó, chama a gente lá, nós conversamos com você e vamos começar a montar a estratégia para você. Ah, Henrique, mas eu tenho 35 anos, eu sou muito novo. Não, começa a pensar agora. Quanto mais cedo você começar a preparar o teu futuro, melhor. Quanto mais tarde você começar a pensar, mais você vai ter que se colocar de grana lá. Então, quanto antes, melhor. Educação financeira, primeiro passo. Segundo passo, planejamento para o futuro, tá? E é lógico que uma parte desse capital nós vamos colocar em renda variável para conseguir operações dessa que nós pegamos em Marfrig, 16% em 3 dias. Combinado, galera? É isso aí. Gostou? Deixa seu like. Gostou bastante? Compartilha com os amigos, manda para os seus grupos daquelas pessoas que conversam sobre o mercado financeiro e vem ser VDT Invest junto com a gente, tá? Um grande abraço para vocês. Hoje, excepcionalmente, tivemos um vídeo gravado, mas fiz questão de aqui estar com vocês fazendo algumas análises, mas amanhã nós voltamos no nosso Boa da Semana, trazendo aquela seleção de ativos especial para a semana seguinte, já observando ponto de entrada, stop, alvo 1, alvo 2, alvo 3, para que você possa também estudar junto com a gente e entender o movimento do preço e, lógico, caso queira, né, fazer esse tipo de operação. Não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo, é simplesmente o estudo da análise para que você possa conhecer o movimento dos preços e, lógico, se beneficiar deles. Valeu, turma! Bom fim de semana para todo mundo, fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã e, lógico, vou reforçar o pedido. Deixa seu like para a gente aqui. Grande abraço! Bom fim de semana, a gente se encontra amanhã no nosso Boas da Semana. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde e muita prosperidade. Tchau, tchau!